Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Este é um capítulo que revelamos e que tornamos obrigatório o seu conteúdo. E nele revelamos claros versículos para que vós possais meditar. A fornicadora e o fornicador, chicoteai a cada um deles com 100 chicotadas após um julgamento islâmico. E não deixeis que a compaixão por eles vos leve a desobedecer a Allah, se credes verdadeiramente em Allah e no último dia, e que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. O fornicador não se casa senão, de preferência, com uma fornicadora ou uma idólatra, e a fornicadora não se casa senão, de preferência, com um fornicador ou um idólatra. E isso, fornicar e casar com idólatras, é proibido para os crentes. E aqueles que acusam de adultério e difamam as castas, depois não apresentam 4 testemunhas para prová-lo, chicoteai-os então com 80 chicotadas, e nunca mais aceiteis deles algum testemunho. E esses é que são os pecadores, exceto aqueles que se arrependem depois disso e se corrigem, pois certamente Allah é perdoador misericordioso. E aqueles que acusam de adultério as suas esposas e não tenham testemunhas além de si próprios, então o testemunho de cada um deles será jurar 4 vezes por Allah de que ele é realmente dos que falam verdade nessa acusação. E a 5ª vez invocará a maldição de Allah contra si, se for dos que falam mentira nessa acusação. E ela não será castigada se jurar 4 vezes por Allah de que ele é realmente dos que falam mentira nessa acusação. E a 5ª vez invocará a ira de Allah contra si, se o marido for dos que falam verdade nessa acusação. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia, para vós enfrentarias muitas dificuldades. E certamente Allah é constante aceitador de arrependimento prudente. Certamente aqueles que inventaram a calúnia são um grupo de hipócritas entre vós. Não julgais que isso, o incidente, seja um mal para vós, mas isso, seu resultado, é bom para vós. Cada um deles terá o castigo que adquiriu do pecado. E aquele dentre eles que desempenhou o maior papel nisso terá um enorme castigo. Porque quando o ouviram, os crentes e as crentes não pensaram o bem de sua gente, dizendo: esta é uma calúnia evidente? Por que esses caluniadores não apresentaram 4 testemunhas para tal? Mas, como não apresentaram testemunhas, então esses é que são mentirosos perante Allah. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia para vós, neste mundo e no além, realmente ter-vos-ia tocado um enorme castigo por aquilo em que vos envolvestes calúnia. Quando o difundias com vossas línguas e dizias com vossas bocas aquilo do qual não tinhas conhecimento algum, julgando-o insignificante, enquanto perante Allah isso era grave. E por que quando o ouvistes não dissestes: não é apropriado para nós falarmos disso, glorificado seja tu, ó Allah? Essa é uma grave calúnia. Allah vos admoesta a nunca mais repetirdes coisas semelhantes, se realmente sois crentes. E Allah vos esclarece os versículos, e Allah é sábio, prudente. Certamente aqueles que gostam que a obscenidade se espalhe abertamente entre os crentes terão um castigo doloroso neste mundo e no além. E Allah sabe, e vós não sabeis. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia para vós, já teria sido castigados. E certamente Allah é afeituoso, misericordioso. Ó crentes, não sigais os passos do Shaitan. E quem segue os passos do Shaitan, saiba que certamente ele ordena as obscenidades e o mal. E se não fosse a graça de Allah e sua misericórdia para vós, nenhum de vós alguma vez seria puro de pecados. Mas Allah purifica a quem ele quer. E Allah é ouvinte sábio. E que os possuidores de bondade e vastos recursos dentre vós não jurem que nada darão em caridade aos parentes, aos necessitados e aos imigrantes pela causa de Allah, e que lhes perdoem e tolerem. Acaso não gostarias que Allah vos perdoasse? E Allah é perdoador misericordioso. Certamente aqueles que acusam falsamente de adultério as crentes castas inocentes serão amaldiçoados neste mundo e no além, e para eles haverá um castigo
castigo enorme. No dia em que suas línguas, suas mãos e seus pés testemunharão contra si próprios pelo que praticavam. Nesse dia, Allah pagar-lhes-á por completo a sua devida recompensa e saberão que Allah é que é a verdade absoluta, o manifestador de tudo. As mulheres impuras são para os homens impuros e os impuros são para as impuras e as puras mulheres virtuosas são para os puros homens virtuosos e os puros são para as puras. Esses puros estão inocentes do que dizem os caluniadores. Para eles há perdão e nobre provisão. Ó crentes, não entreis em outras casas além de vossas, sem pedirdes permissão e cumprimentardes com salam a seus moradores. Allah assim prescreveu e isso vos é melhor para que vós possais meditar. Mas se não encontrardes ninguém nelas, não entreis nelas até que vos seja dada permissão. E se vos for dito, regressai, então regressai. Isso é preferível para vós. E Allah é conhecedor do que praticais. Não há pecado para vós ao entrardes em casas desabitadas, aparentemente sem dono, em que haja algo útil ou interesse lícito para vós. E Allah sabe o que revelais e o que escondeis. Diz aos homens crentes que baixem seus olhares e preservem suas partes privadas do sexo ilícito. Isso é mais puro para eles. Certamente Allah está informado do que fazem. E diz às crentes que baixem seus olhares, preservem suas partes privadas do sexo ilícito e não exponham seus adornos, partes sensuais, exceto o que disso aparecer normalmente, e cubram seus peitos e resto do corpo com seus véus, e que não exponham seus adornos, exceto para seus maridos e todo aquele com quem é proibido o casamento, tais como seus pais e ascendentes, ou pais de seus maridos, seus filhos e descendentes, ou filhos de seus maridos, seus irmãos inteiros e meios, ou filhos de seus irmãos ou filhos de suas irmãs, suas mulheres, as muçulmanas com quem convivem, ou as escravas que suas mãos direitas possuem, seus serventes idosos que não tenham desejo sexual, ou as crianças que não tenham noção acerca de nudez feminina e que não batam com seus pés no chão, dando a conhecer o que escondem dos seus adornos. E voltai-vos todos arrependidos para Allah, ó crentes, para que vós possais prosperar.